Oi, gente. Estamos aqui na nossa terceira aula do curso Libertando e Curando em Nome de Jesus. É um prazer estarmos juntos e hoje temos a sequência aí desse assunto tão interessante, coisas tão importantes para nós. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê sabedoria e te abra o entendimento para compreender essas coisas, recebê-las e poder usá-las em nome de Jesus. Amém. Então, nós interrompemos aqui o curso no início da página 9, tá? Quando nós estávamos falando exatamente deste assunto aqui, né? O corpo mandando impulsos da carne para a alma, tá? E, por outro lado, na vida dos cristãos, o espírito mandando impulsos do espírito para a alma, né? Então esses impulsos ou pulsões do corpo para a alma são pulsões psicossomáticas, né? Que a gente estudou na aula passada um pouquinho, que a psicanálise passa como para uma criança quando nasce, ela só tem esse id, né? O id são essas pulsões da alma. Ela sente fome, mas ela não sabe discernir, ela não pensa, olha, vou pensar para, vou começar a chorar para que alguém venha me atender. Não, ela está com fome e ela chora, né? E aí vem a mãe e dá comida. Então a criança começa a fazer essas associações, ela chora, a comida vem, ela precisa ter alguma manifestação para ser atendida, né? Então, esse id são os impulsos. A criança quer alguma coisa que é na hora, né? Ela quer, ela precisa de, ela está com uma necessidade de atenção, ela quer na hora. E a criança vai crescendo, e a criança que não aprende a lidar um pouquinho com não aprende a lidar com espera aí, não aprende a lidar com não vai dar, ou mais tarde só será possível, ou do jeito que você quer não dá. Você não é o único neste mundo. Criança que não aprende a lidar com isso, ela realmente tem muito mais dificuldades, né? E entra na fase adulta com esses impulsos, não é, do id muito forte. Eles são chamados de impulsos psicossomáticos, soma de corpo, psico da alma, né? Então eles vão do corpo para a alma, né? É um impulso psicossomático, ele vai exatamente do corpo para a alma, tá? E quando a gente nasce de novo, né, que vimos na aula passada, você começa a ter uma contraposição disso daí. Porque aí nesse ambiente de corpo e alma, sem se falar do espírito, né, o que nós temos na prática? Nós apenas convivemos com essa situação numa terapia, por exemplo, né? Você aprende a lidar na tua mente com as tuas emoções, com esses impulsos que você tem, com esses imediatismos, com essa aprendizagem de chorar, né? Quem não chora não mama, né? Tem gente que fica até a fase adulta nessa de chorar, de espernear, de fazer pirraça, de tomar atitudes extremamente infantis para conquistar aquilo que ele gostaria de ter, né? Então, você tem esse tipo de impulso aqui, tá? Do corpo para a alma, e a alma aprendendo, né? Na alma você aprende a lidar com esses impulsos. Alguém me machucou, eu quero bater na pessoa, quero acabar com aquela pessoa, né? Mas o seu ego, né? O id quer acabar com aquela pessoa, e o seu ego, ele aprende a equilibrar essas coisas e falar, olha, não dá, não faz parte. Sem o ego a gente não seria civilizado, né? Então é um processo de individuação e um processo de civilização, né, da pessoa. Então quando alguém faz uma terapia, ele está trabalhando sempre nessa esfera aqui da alma, lidando com as pulsões, né, que vêm do corpo para a alma, né, a preguiça,
a fome, a vontade de fazer, eu quero comer agora, né? Eu quero ir num restaurante tal, o outro quer ir no outro, aí já sai uma briga, né? São coisas que o ego não está conseguindo balancear adequadamente, a pessoa fica muito cedente ao id. Mas aqui tudo bem, estamos falando de algo entre alma e corpo. Quando a pessoa nasce de novo, o espírito que estava morto, ele renasce. E o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito. Então nós temos agora uma tríade, né? Nós temos corpo, alma e espírito. Com um detalhe: o corpo e o espírito lutam pela vontade da alma, pelas decisões da alma, pela prioridade, atenção e foco da alma. Por isso que a palavra diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, né? Nós vimos um pouquinho disso, né, na aula passada, né? Gálatas 5,17, né? Aqui na página 7. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Né? Isso daqui é uma palavra já na linguagem do Novo Testamento, já na linguagem do nascido de novo. Né? É uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. Pelo quê? Pelo que eles estão brigando? Pela alma, pela conquista da alma. Por que a conquista da alma? Porque a alma é quem decide. Lembra que nós falamos aqui, ó? Quem sou é a minha pessoa, é a minha essência. Onde está a mente e os pensamentos, onde estão as minhas emoções e sentimentos. A minha vontade, minhas escolhas, decisões, é o meu arbítrio. Tá? Então, a luta do corpo pela alma, né? Ele está querendo o quê? Olha, atende às minhas necessidades, os meus impulsos. E o Espírito Santo, habitando no nosso espírito, ele começa a mandar inputs do nosso espírito para a nossa alma, né? Clamando por o quê? Olha, os impulsos do espírito. Busca as coisas do alto, né? Se volta para o Senhor, me sente, me percebe, me busque, né? E mandando as pulsões, né, do espírito para a alma, que são aquelas que nós citamos aqui como os impulsos do espírito, tá? Que são o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E as obras da carne, do corpo, o corpo está clamando por o quê? Prostituição, impureza, lascívia, sextou, vamos aprontar, né? É adultério, pornografia, né? Veja como se fala aqui de questões sexuais. São 5 palavras, né? 5 características da carne, 5 impulsos da carne para a nossa alma, né? Relacionados com o sexo. Prostituição, impureza, lascívia, adultério e pornografia. Depois vem 3 aqui relacionados com caráter. Roubo, mentiras e corrupção. Depois vem alguma coisa extremamente espiritual, idolatria e feitiçarias. Na sequência, vários itens relacionados a relacionamento entre pessoas. Inimizades, ciúmes, divisões, iras, brigas, discussões, vinganças, invejas, gritarias. Então, o corpo ou a carne, ela clama pelo quê? Por essas coisas, por esse comportamento. Ele clama pela mentira, olha, mente, engana e tal, né? Fala
para a alma aquele desejo, aquela vontade de não fala a verdade não, mantém essa mentira aí, né? Vamos pegar aquele negócio que não é nosso, que eu quero ele agora, a gente, né? Então a carne, ela tem essa característica. A carne, ela não é convertida, né? O novo nascimento, ele se dá no espírito. E a santificação se dá na alma. A alma é aperfeiçoada, a alma é desenvolvida, é trabalhada pelo Senhor, né? Mas a carne sempre vai fazer o papel dela, que é nos puxar para este mundo, para este século, para as coisas da terra, para a carnalidade do homem, tá? E aí você vê ainda as dependências, né? Quer dizer, tem 5 itens sobre sexo, 3 sobre caráter, 2 sobre questões espirituais, vários sobre relacionamento, e aí você entra 3 aqui relacionados a dependências, né? Bebedices, glutonarias e vícios. E ele termina dizendo que isso daqui não encerra o assunto. E coisas semelhantes a estas. Isso tudo está em Gálatas 5, 19 a 21. Né? Mas o fruto do Espírito é aquilo que a gente já viu. Então, por um lado, nós temos o corpo ou a carne mandando esses impulsos. Que impulsos? Esses aqui da página 10, de Gálatas 5, 19. Tá? Eles jogam para a nossa alma, para que a gente compre essa ideia. Olha, segue esse caminho, sinta isso, viva isso, né? É um apelo, né? Por outro lado, o Espírito Santo, né? Ele está jogando para a alma impulsos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Olha quantas coisas sobre relacionamento, né? Mansidão, fidelidade, bondade, domínio próprio, tá? Se você se deixar fluir para as coisas do Espírito, você vai ter mais domínio de você mesmo. E o que é esse domínio de você mesmo? Muito frequentemente as pessoas ficam sujeitas a emoções. Acordou mal, fica mal o dia inteiro. Aconteceu alguma coisa na vida, chegou uma notícia, pronto, a partir dali acabou o dia. E não consegue sair daquela, é como aquela pessoa que é escrava da enxaqueca, né? Bateu a enxaqueca, ela já sabe que não vai ficar bem por mais de 10 horas, né? Ou só no dia seguinte. Aí se entope de remédio e a própria crença dela alimenta a doença, né? Alimenta a dor, alimenta o mal-estar, né? Porque a crença dela é o quê? Só amanhã. Não adianta eu tomar remédio, eu vou me encher de remédio, eu melhoro um pouquinho, mas esse negócio não passa, né? Então nós nos tornamos escravos, a gente não tem domínio sobre a nossa própria vida. Quando a gente flui no Espírito, uma das coisas que acontece é esse domínio próprio, tá? A gente ganha domínio próprio, nós conseguimos administrar a nós mesmos. Eu tenho um pouco mais de controle sobre aquilo que está acontecendo na minha vida, tá? Então, voltando aqui, né? Eu estou indo para frente, para trás, para dar uma relembrada na aula passada e já acrescentando mais informações, né, em paralelo, que eu sei que isso ajuda na compreensão, né? Esse crescimento do conhecimento em espiral, né? Você vai, aprofunda, volta, vai e vai avançando. Romanos 7,19. Pois o que faço não é o bem que desejo. Tá? Eu estou aqui na página 9. Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E quando ele fala já não sou eu, ele está falando da sua alma, está falando do seu ego, está falando da sua essência. Tá? Já não sou eu quem estou fazendo, mas o pecado que habita em mim. Então ele está falando de alguma coisa que é mais forte do que a vontade dele.
Então já não sou eu que estou fazendo, né? Eu não estou fazendo o que eu quero, eu queria fazer outra coisa, mas eu não consigo. Então já não sou eu quem está fazendo, mas o pecado que habita em mim. No verso 22, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Paulo era um fariseu, era um estudioso da palavra, ele queria agradar a Deus, né? Mas ele, antes da conversão e antes de ter o Espírito Santo, ele vivia radicalmente esse conflito que ele está escrevendo aqui. Ele está descrevendo a dor, a angústia de um homem que não está vivendo debaixo do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, da lei do Espírito da vida, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, no verso 23, ele diz assim, mas vejo outra lei, presta atenção nisso aqui, ó, lei, atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Qual é a lei da nossa mente? A lei da nossa mente é aquela que você estabelece. Eu acredito assim, eu quero fazer assim, eu quero ser assim. Essa é a lei da minha mente. Mas ele encontra no corpo, né? A mente está onde? A mente está na alma. Mas ele encontra no corpo, tá? Tá vendo aqui? Eu estou apontando no desenho, né? Ele encontra no corpo uma outra lei, né? Guerreando contra a lei da minha mente. Essa lei atua onde? A lei atua nos membros do meu corpo. Ele está falando do corpo físico, da carne. Esse corpo que caiu, né? Lá em Adão e Eva, caiu, houve a queda, né? E esse corpo foi completamente corrompido. Por isso começou a envelhecer, né? E por isso ele não vai entrar no reino de Deus. O que vai entrar no reino de Deus? Um novo corpo glorioso. Ou, para quem estiver vivo no arrebatamento, né? Um corpo transformado, completamente transformado em algo que pode entrar no reino, e não esse corpo caído, tá? Então, esta lei que atua nos membros do meu corpo guerreia contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então, aonde atua a lei do pecado, aonde o pecado tem a força, aonde é a mola propulsora do pecado, é nos membros do nosso corpo. Ah, mas não é na nossa alma? Não, a alma, ela vai seguindo ou se entregando aos desejos, aos impulsos do corpo, ou da carne, ou dos membros do meu corpo. Ele manda esses impulsos da carne, lembrando quais são, né? Gálatas 5,19, prostituição, impureza, tudo isso daí vem do corpo, brigas, discussões, ele vem ele é visceral, ele vem do nosso corpo físico, tá? E ele quer atuar onde? Ele quer conquistar o quê? A nossa alma, né? O que é a nossa alma? Voltando aqui na página 7, né? É o quem sou, é a minha pessoa, minha essência, minha mente, meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, minha vontade, minhas escolhas, minhas decisões, é o meu arbítrio, é a escolha do homem, né? Quando ganha-se uma alma para Cristo, né? Por que uma alma e não um corpo, né? É porque foi o que foi ganho para Cristo é aquela alma teve uma decisão, ela tem o arbítrio. Então, é importante você começar a se perceber que as coisas que começam a vir na tua mente, nas tuas emoções, são coisas viscerais, são impulsos psicossomáticos. Soma, corpo, psico, alma, né? Eles estão no limiar do nosso corpo, passando para a nossa alma. Eles estão aqui, ó, nessa transição, jogado do corpo para a alma, tá? E isso Paulo descreve muito bem nesse texto de Romanos 7, né? Ele quer fazer o bem na sua mente, né, que está na alma, mas ele não consegue, porque ele acaba esbarrando no quê?
numa outra lei, atuando nos membros do meu corpo. Então você comece a perceber, a gente vai ver isso na próxima aula, sobre legalidade. O mundo é regido por leis. Os homens criam suas leis para governar, para poder criar critérios, para disciplinar a civilização, né? E o ambiente de convívio numa mesma sociedade, numa mesma comunidade. Então, em todo lugar há leis, há regras, né? Há protocolos a serem seguidos, para que você tenha um pouco de ordem e civilização, né? na nossa convivência. Tá? Você tem as leis físicas, né? Por exemplo, a lei da gravidade. Né? Se eu pegar qualquer coisa aqui, né? Eu estou com esse paninho de limpar óculos, né? Soltei, ele vai cair. Por quê? Existe uma lei de atração da gravidade, né? Em que todo corpo de massa menor é atraído para o corpo de massa maior. E, obviamente, o peso disso daqui, a representatividade dele em relação ao planeta inteiro é ridículo. Então, nós somos atraídos, nosso corpo é atraído, por isso que nosso pé está fincado no chão. E quando você quer pular, você está procurando superar com o impulso da tua perna, né, uma lei da gravidade que te joga para dentro da Terra. Então, existem as leis físicas, existem as leis governamentais, existem leis espirituais que governam este planeta. Existe toda uma questão de legalidade no mundo espiritual. Tá? Por exemplo, uma delas a gente tem ensinado com uma certa frequência, que é o quê? Que a terra Deus a deu aos homens. Então, tudo que Deus faz nesse planeta, tudo que o diabo quer fazer neste planeta, ele tem que ser feito através de homens. Né? Se a gente voltar atrás aí no tempo, quando é que Deus mandou Moisés, né, para ir libertar o povo? A Bíblia é muito clara nesse detalhe. Ele fala que houve um clamor entre os judeus, escravos. Em determinado momento houve um clamor. Tem até um filme, uma novela que falam sobre isso. Normalmente eles mostram essa cena do povo reunido e clamando: Deus, nos tira daqui, esse sofrimento no Egito, toda essa angústia. Houve um clamor. E esse clamor gerou o quê? Uma ação de Deus. Por quê? Porque a terra Deus deu aos homens. Por isso que a nossa oração é tão importante. Por isso que a nossa oração ela move coisas. Por isso que Jesus falou: tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. E o que for ligado no céu será ligado na terra. Mas o caminho parte da terra, o caminho parte dos homens. Tanto essa lei é séria diante de Deus e diante do nosso mundo, né, que quando Deus quis agir potencialmente, poderosamente no mundo, o que ele fez? Ele se fez homem, se fez carne e habitou entre os homens. Ele entrou, ele respeitou toda a legalidade do universo e do planeta que ele mesmo estabeleceu. Por quê? Porque Deus zela em guardar a sua palavra. Deus não precisa se submeter a nada nem a ninguém, mas ele se submete a tudo que ele fala. Não é isso que diz a Bíblia? Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele vai fazer. O que ele disse, ele vai fazer. Tá? Então Deus se submete a ele mesmo naquilo que ele fala. Eu falei isso, é assim que vai ser. Então, quando Jesus, né, veio agir no planeta para promover a nossa redenção, a nossa salvação, né, ele se fez homem e habitou entre os homens, se comunicou conosco no mesmo nível. E aí entra algo que a gente tem ensinado aqui, que é muito importante. Você vai ministrar na vida de alguém,
Você não é superior. A pessoa pode estar oprimida, angustiada, deprimida, ansiosa, pode estar magoada, com o coração carregado, pesado, pode estar assim, com uma péssima, uma muito baixa autoestima, né? Pode estar endemoniada, mas você vai lidar com ela no mesmo nível. Jesus se fez homem. Paulo se fez fraco para os fracos, judeus para os judeus, forte para os fortes, romano para os romanos. Com que propósito? De poder ganhar o máximo que ele pudesse para Cristo. Então, quando a gente vai ministrar na vida de alguém, você vai ajudar alguém, você vai... Gente, estamos no mesmo nível, tá? Ninguém é maior do que ninguém. Se coloque naquele nível, entra em empatia com aquela pessoa, né? A gente vai estudar o quanto isso é importante, como isso é fundamental para liberar o poder de Deus. Como isso é importante para liberar o poder de Deus, tá? Bom, então vamos lá. Romanos 8:2. Porque por meio de Cristo... por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, qual é a lei do pecado e da morte? É aquela que Paulo estava citando aqui. Vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, Romanos 7, 22, 23, né? Guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então havia uma lei, né, operando até hoje, tá? Até hoje, em todo ser humano, existe essa lei, existem esses impulsos do corpo para a alma, tá? Em que, como eu falei numa terapia, você aprende a lidar melhor com essas coisas, né, e tentar superar algumas delas ou conviver com elas, sem se tornar uma pessoa não civilizada, tentando a melhor adaptação possível, né, dentro de um contexto de vida em comunidade ou de família, tá? Mas não é a manifestação do Espírito. Então, quando a gente fala da lei do pecado e da morte, é isso que Paulo está falando, é que o meu corpo, ele domina sobre a minha alma. Por mais que eu queira reagir contra e tal, há coisas em mim. Tem gente que lida bem com determinadas fraquezas, não são fraquezas para ele, né? A droga para mim não é uma fraqueza, eu não me sinto impulsionado a usar drogas nem nada, mas para alguma pessoa é uma fraqueza tremenda, né? Outros podem ter uma fraqueza em lidar com ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa que eu estou sempre trabalhando e vigiando, né? Eu já fui muito mais ansioso. Hoje eu sei lidar melhor com a ansiedade, eu consigo, eu tenho domínio próprio sobre a minha ansiedade. Eu exerço esse domínio, né? Mas cada um tem as suas fraquezas, tá? E essa é a lei do pecado e da morte. Só que para um homem sem Cristo, uma mulher sem Cristo, tá? A pessoa se torna escrava, porque ela não consegue lutar contra aquilo. É uma fraqueza muito grande, é uma lei que atua aonde? Nos membros do corpo. E que diz para a mente o quê? Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu quero. Ah, não, eu quero fazer um jejum. Não vai fazer jejum, você vai comer agora. O cara decide na mente dele, eu vou parar de fumar. Mas o corpo dele pede, não, eu quero cigarro. Né? Eu quero cigarro. E aí você ainda tem uma luta contra o inconsciente, que não comprou essa ideia ainda de parar de fumar, consciente, né? Mas essa é uma outra história, não vou entrar em detalhes aqui. Mas o corpo pede o cigarro, ele quer a nicotina, ele quer aquele movimento que dá algum prazer para ele, alguma coisa. Aquilo está matando ele, mas o corpo quer aquilo, né? Na cruz de Cristo, desculpa, vamos só começar a avançar aqui, né? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida
me libertou da lei do pecado e da morte. Tá? Então, qual é a lei do Espírito de vida? É que o Espírito Santo, quem recebeu Jesus, o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo pôde ter, a partir de então, a liberdade de habitar em nós, dentro de nós. E essa habitação do próprio Deus dentro do nosso espírito, ele começa a transformar a nossa alma. Ele vai trabalhar na renovação da nossa mente, renovação da nossa alma, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? Então, esse mover do Espírito na alma é uma coisa muito forte, né? E muito poderosa. Isso é chamado de lei do Espírito da vida. Então, o meu corpo está querendo levar a minha alma para determinada direção, mas o meu espírito leva a minha alma para outra direção. Aí a alma só é levada para lá e para cá? Não. A alma é quem decide. A alma está sendo, entre aspas, assediada pelo corpo, está sendo influenciada pelo espírito, está sendo estimulada pelo espírito, né? Mas ela é quem decide. O poder da decisão, o poder da inclinação está na nossa alma, no nosso arbítrio, né? Está dentro da alma. Tá? Então, a lei do Espírito da vida, é preciso que a gente entenda que ela é maior do que a lei do pecado e da morte. Ela é mais forte, ela é mais poderosa, ela prevalece. Quando ela está em ação, ela domina toda a força do corpo. Ela domina sobre a lei do pecado e da morte. Então você tem, por exemplo, a força da lei do pecado e da morte empurrando alguma coisa nessa direção, e aí entrou a força da lei do espírito de vida nessa outra direção. E ela vai e empurra, não, nós vamos para lá, não, eu quero ir para cá, não, nós vamos para lá, e nós vamos para lá, porque a minha força é muito maior. Então ela vai, trava o corpo e empurra para lá. Por isso que a palavra, o apóstolo Paulo fala, se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Então a carne está vindo aqui e o Espírito, não vamos nessa direção. E tira para fora. Tá? É uma lei espiritual. E este mundo é governado por leis em todos os sentidos, e principalmente as leis espirituais. Né? Por exemplo, né, eu citei um exemplo agora há pouco, vou citar outro, né? Tudo aquilo que você semear, você vai colher. É a lei da semeadura, é uma lei espiritual. Né? Se você semear, há passagens fortes falam, se você semear dízimos e ofertas, né, ajudar pessoas, você vai colher. Se semear pouco, vai colher pouco. Se semear muito, vai colher muito. Isso é uma lei espiritual. Não adianta esperar coisas diferentes. Vai acontecer. Né? Isso vai acontecer. Tá? Então vamos lá. Na cruz de Cristo nós fomos redimidos. Fomos libertos da escravidão do pecado. Por que escravidão do pecado? Porque enquanto você estava nessa atmosfera e tinha na sua vida apenas a atuação da lei do pecado e da morte, você estava no estado que Paulo citou aqui. Com a minha mente eu quero fazer alguma coisa, mas eu não faço o que eu quero. O mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aí eu não vou brigar com aquela pessoa, não vou decidir, mas briga. Eu não vou ficar ansioso, angustiado, fica. Eu não vou ficar deprimido, não sei, mas fica. Eu não vou ficar magoado, eu vou perdoar, mas fica magoado. Né? É o que está operando, isso é o que está imperando na vida da pessoa, exatamente, que está na escravidão do pecado. Tá? Agora, em Cristo,
Nessa redenção, nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos dessa lei do pecado e da morte, que opera no nosso corpo, nos membros do nosso corpo. Agora eu posso escolher, decidir lutar contra o pecado e vencer. Se a pessoa é viciada em drogas, se ela é viciada em violência, se ela tem uma tendência a perder a paciência, se ela é ansiosa demais, se ela não consegue controlar suas emoções, agora você pode escolher. Você está acostumado a ser escravo. E preste atenção nisso, a nossa vida faz muita diferença as nossas crenças. Aquilo que você crê, aquilo que você entende. Porque se a pessoa começa a acreditar que ela vai... eu tenho muita dificuldade com matemática, eu não sei nada de matemática, não acontece nada. E aí aparece um cálculo na tua frente, o que acontece com você? Né? O teu inconsciente já absorveu, eu não entendo nada de matemática, eu sou péssimo com números, você vê números na frente, trava. Vem aquele branco na frente assim, você não entende nada. Eu não gosto de línguas, eu não consigo aprender línguas. Aí você tem a chance de começar a falar uma nova língua e você tem uma dificuldade enorme. Porque aquela é a tua crença. Quem não crê que pode ser curado, não vai ser curado. Todas as curas aconteceram como? Jesus falou, a tua fé te salvou. Né? Sempre. Vendo que ele tinha fé para ser curado, impôs as mãos sobre ele e o curou em nome de Jesus. Então a tua crença, ela vai moldar a tua fé, né? Eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas só para dar esse feedback. Eu estou te dando uma nova crença. Qual é a nova crença? Até agora talvez você tenha pensado, se eu começo a ficar... Se eu acordo mal, fico mal o dia inteiro. Se eu acordo deprimido, fico deprimido o dia inteiro. Se eu acordo angustiado, ansioso, eu vou ficar ansioso o dia inteiro. Se eu acordo de mau humor, eu sou escravo do mau humor. Tá? Mas eu quero te dizer uma coisa. Agora, olha, repita comigo, você que está assistindo o curso aqui. Online agora ou vai assistir no YouTube. Agora eu posso escolher lutar contra o pecado e vencer. Agora eu posso escolher lutar contra o pecado e vencer. Até aqui o inimigo me dominou, mas agora eu posso escolher. Agora eu posso. A tendência para o pecado continua lá. Esse cenário continua, só que agora foi agregado este outro aqui. Que cenário? O impulso da carne continua, mas agora eu tenho o impulso do Espírito. Qual que é mais forte? É o impulso do Espírito. Mas aonde que acontece a decisão? É na alma. É na alma. O que eu falei aqui? Agora eu posso escolher, decidir. Aonde que é a escolha, a decisão? Na alma, vontade, escolhas, decisões, arbítrio. Estão na nossa alma. Corpo me conecta com este mundo. O espírito me conecta com o mundo espiritual. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e não nascer do espírito. Então esse nascimento de novo, o espírito é reavivado, o Espírito Santo vem habitar em nós, ele nos dá uma nova condição. Que condição é essa? Eu posso decidir lutar contra o pecado e vencer. É uma luta? É. Mas você pode decidir vencer. Recebemos uma nova fonte de vida, o novo nascimento, o Espírito Santo dentro de nós, nos impulsionando com o fruto do Espírito. Essa é a lei do Espírito da vida. Veja, eu estou te dando uma crença bíblica. Eu não vou te dar crenças que não são de Deus, vou te dar a palavra de Deus nos ensina isso. E na medida que eu creio nisso, eu começo a liberar esse poder nesta direção de vencer o pecado e superar. Você não precisa mais acordar num dia ruim e ficar ruim o dia todo. Você pode quebrar isso daí. Você pode começar a estabelecer novas âncoras.
âncoras na palavra de Deus, âncoras nesse ato que Jesus já fez aqui por nós. Decisão, vontade ou escolha da alma. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Em Romanos 8, verso 5, está escrito assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. A inclinação é a manifestação da vontade, a manifestação da escolha do homem. Se eu escolho me inclinar para a carne, se essa é a minha vontade, a minha mente vai ficar cheia do quê? Cogitar é o quê? Pensar, borbulhando, passando seu tempo, sua mente ocupada com coisas da carne. Quais são as coisas da carne? Prostituição, impureza, lascívia, adultério, roubo, mentiras. Quais desses itens aqui são suas fraquezas? Quais costumam te dominar mais? Quais costumam te atrair um pouco mais? Lembrando que nem sempre a gente assume para nós mesmos nossas fraquezas. Não sou eu que discuto, é a minha esposa, é o meu marido, é o meu pai, é o meu filho, é a minha irmã, não sou eu que discuto, é ele, né? Brigas, iras, divisões, inimizades, vinganças, invejas, gritarias, né? Quais são as nossas fraquezas aqui? O que mexe mais com você, né? É disso que você vai cogitar quando você estiver se inclinando para a carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que é das coisas? Cogitam das coisas do Espírito. Então, se a gente se inclina para o Espírito, a nossa mente vai ficar cheia das coisas, dos pensamentos do Espírito. Vai ficar cheio dos impulsos do Espírito. Que são o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantas coisas fortes aqui relacionadas a caráter e relacionamento, né? Como isso é poderoso, gente. Se eu me inclino para o Espírito, o que vai acontecer? Eu estou liberando na minha alma o poder da lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida depende da decisão da alma. A lei do Espírito de vida depende da manifestação da vontade, da escolha da nossa alma. Na medida que eu olho para ela, é como se fosse uma válvula, né? Você tem duas tubulações, né? Uma para a carne e outra para o espírito. Você tem uma válvulazinha no meio. Se você vira a válvula para cá, o que vai jorrar sobre você? As obras, os impulsos, os pensamentos da carne. Se eu viro a válvulazinha para cá, eu vou abrir o quê? O caminho para a lei do Espírito da vida atuar na minha alma. Eu estou atraindo as coisas do Espírito. Esse virar, esse clique para a carne ou para o Espírito é o que define aquilo que vai dominar a minha alma, aquilo que vai encher a minha alma. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, ou prostituição, adultério, pornografia, roubo, corrupção, inimizades, discussões, divisões, brigas, iras, vinganças, invejas, né? Bebedice, vícios e coisas semelhantes a essas. Esse é o clique, ele está na nossa alma. A tua vitória hoje
Depende das tuas escolhas. Depende da tua inclinação. Teu corpo vai pedir, não vai ler a Bíblia, você não tem nada para... Mas o teu espírito vai te atrair. Vem, 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 vem. Vem me buscar. Eu quero falar contigo. Eu tenho coisas ocultas e preciosas para te revelar. Quero te dar sabedoria. Eu quero melhorar a sua qualidade de vida. Eu quero te ajudar a superar, ou te fazer superar essas tuas fraquezas, tuas lutas, suas angústias e usar você poderosamente na vida de outras pessoas. Vem para mim. Vem para perto. O Espírito Santo, ele anseia por nós. Ele quer a nossa, né, proximidade. Senão ele não ficaria dentro de você o tempo todo. A habitação permanente do Espírito Santo dentro de todo aquele que é nascido de Deus. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Lembra, é a lei do pecado e da morte, né? Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, por que do corpo? Porque é dos membros do corpo que vem essa carnalidade. Certamente vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o que vai te fortalecer essa inclinação para o Espírito? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, né? O que é inclinar para o Espírito? Está aqui em roxo, né? Grifado em roxo, é dar vazão e atenção prioritária. Dar vazão e atenção prioritária. Se entregar, se render. Essa rendição. Esta rendição ao Espírito Santo. Me rendo às tuas mãos. Às vezes a gente está lutando, quer resolver, quer lutar contra alguma coisa, fica angustiado, fica... Esse cansaço da luta na força humana também nos destrói. Traz depressão, traz ansiedade, traz angústia, traz dor, traz irritação, traz brigas. Você fica irritado, impaciente, intolerante, né? Porque você está lutando tudo na tua força. Esse se inclinar para o Espírito, ele inclui rendição, se entrega. Ah, eu fui demitido, não sei o que. Acorda cedo, toma banho, ora, lê a Bíblia, né? Bota uma roupinha e vai ligar para pessoas, contatos, pede inspiração do Espírito Santo, né? Prepara o teu currículo bonitinho, pede ajuda, manda para pessoas, pede orientação, fica lá, Senhor, para onde eu vou jogar essa semente aqui? Qual é a boa terra? Né? Joga a boa terra. Entra numa fila de seleção, tem lá 20 pessoas, 2 vagas, cheio de gente angustiada na fila, mas você, como é que você está? Você está em paz, porque você está entregue ao Espírito Santo. Você vai fazer as mesmas coisas que um desempregado faz, mas com outro espírito, com outro estado emocional. Perder o emprego faz parte. Ficar angustiado, acabado e arrasado porque perdeu o emprego é aquilo que a gente luta contra. Está com dificuldade no casamento? Ora, busca, faça jejum. Eu já tive momentos que eu fiz jejum de gritaria. Não vou discutir, jejum de discussão. Não vou entrar em discussão. A outra pessoa está lá querendo discutir, você tem razão, não vou entrar em discussão. Experimente fazer isso qualquer dia, um jejum de discussão, você não vai discutir com ninguém. Você está para estacionar na vaga uma vaga no estacionamento, e aí uma pessoa vê que você está fazendo manobra, ela entra na frente e bota lá o carro. Não discute. Procura outra vaga. Né? O que isso vai exercer sobre você? Domínio próprio.
Qual é a importância de um jejum dentro desse contexto aqui que a gente está ensinando? Qual é a importância fundamental de um jejum? É o quê? Veja, eu estou com fome. Quem é que está pedindo comida? Quem está pedindo comida é o corpo. Eu quero comer. Está pedindo para a alma, toma uma providência, pega alguma coisa, faz. E a alma diz para o corpo, não, quem manda aqui sou eu. Fica quietinho. Estou em jejum. E em jejum, a minha alma está fazendo o quê? Ela está só abrindo o canal para o espírito. E ela diz para o corpo, eu não vou comer. Veja, se você se desenvolve e aprende a dizer não para o teu corpo durante o jejum, você pode aprender a dizer não para o teu corpo numa briga, numa vontade de discutir, numa perda de domínio próprio. Porque o jejum, um dos efeitos do jejum sobre a minha vida, a tua vida, é me dar o quê? Domínio próprio. Esses dias, muitas igrejas, eu entrei nessa, fizemos jejum e oração pelo Brasil, por causa das eleições, o futuro do país, tem muita coisa em jogo e tal. E a minha decisão, eu fiquei pensando, o que eu vou jejuar? E eu peguei logo na veia, assim, açúcar. Eu como muito doce. E eu cada vez estou comendo menos, né? Mas eu estava numa das épocas assim de comer bastante. E eu falei, eu vou jejuar doce. Não vou comer sobremesa. E chega na hora da sobremesa, você fica lá, tá faltando alguma coisa. A sobremesa é aquele leite condensado, doce de leite, é o chocolate, é o açaí com leite condensado, é aquele morango com leite condensado, e eu não comi. O que isso me deu? Domínio próprio. Se você domina sobre a tua fome, sobre aquele impulso que você tem, você pode dominar o teu corpo, sobre o teu temperamento, você pode dominar sobre a tua ansiedade, você pode dominar sobre a tua vontade de discutir, sobre a sua irritação. O assunto não é jejum, mas o assunto é exercer domínio sobre a sua carne. O assunto é dar vazão ao Espírito. O que é dar vazão? Né? O que é se inclinar para o Espírito, que a gente leu em Romanos? Aqueles que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Né? Aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. O que é inclinação? Dar vazão e atenção prioritária, se entregar, se render. Consequência, fluir pensando nas coisas do alto, com os impulsos do espírito dominando. Ok? O que é se inclinar para a carne, para o corpo? Né? É exatamente isso que a gente tem feito com muita frequência. Se entregar a cada uma dessas coisas aqui. Não sei quais são as suas fraquezas, mas se entregar a essas coisas. Se entregar à tristeza, se entregar à ansiedade, se entregar à incredulidade, se entregar à dúvida. Tá? São todas coisas da carne. Né? E a consequência é qual? Pensamentos e impulsos carnais, predominantes, tá? Quer dizer, ocupando a maior parte do tempo a nossa mente, ou dominantes, quer dizer, ele está lá e está dominando. Eu não sou mais escravo do pecado, Cristo me libertou da lei do pecado e da morte, mas eu estou vivendo como se ainda fosse escravo. Por quê? Porque eu estou dando vazão para... Eu estou me deixando inclinar para as coisas da carne. Filipenses 4:8 é uma passagem muito legal, muito interessante, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento. O que Paulo está nos afirmando aqui? A gente já leu sobre domínio próprio, que é uma manifestação do fruto do Espírito. Uma das manifestações. Tá? Agora nós estamos lendo um texto em que o apóstolo Paulo está dizendo o quê para os filipenses? Ele está dizendo o seguinte: você tem controle sobre aquilo que está na tua mente. Perceba duas verdades. Você não pode controlar o que vai passar pela tua mente. Passam diariamente pela nossa mente milhões e milhões, talvez bilhões de pensamentos. Você não consegue controlar o que passa pela tua mente. Você consegue controlar o que fica. É aí que você exerce o domínio próprio. Um pensamento passou na minha mente, passou, vai agasalhar ele, vai segurar ele, vai reter ele? Não. Que ele passe. Passou, fila anda. Começa a fazer isso para pensamentos que sempre te jogam para baixo, de coisa. Vê aquele pensamento, a fila anda, sai fora. Em nome de Jesus, fora daqui. Você tem autoridade sobre aquilo que está na tua mente. Tá? Então ele está falando aqui o quê? Sobre aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Não deixe o seu pensamento, a sua mente estar ocupada com pensamentos que te destroem, com pensamentos que vêm da carne. Deixe ela ocupada com pensamentos que vêm do Espírito. Pensar em coisas do trabalho da carne. Não! Toda a nossa vida é espiritual. Toda a nossa vida pertence a Deus. Tudo que fizeres, façai em nome do Senhor Jesus. Então, tudo é espiritual. O que não é espiritual é uma inclinação carnal dentro de qualquer área de nossa vida. O que é o lado carnal do trabalho? Eu fiquei ansioso e vai dar tudo errado e vai dar não sei o que, eu preciso... Não. Aí eu tenho uma situação, eu preciso resolver. Amém. Que horas eu vou mexer nisso? Eu vou mexer nesse horário aqui, eu vou focar, eu vou precisar desse recurso, pronto. Vou focar nesse assunto. Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Foca nele, toma decisões, age. Joga fora toda angústia. O que o homem tem que fazer? O que está ao nosso alcance. Ok? Faça o que você tem que fazer. Mas não fique ansioso com isso, não fique angustiado. E não fuja, porque às vezes a pessoa ansiosa, angustiada, ela foge de lidar com o problema e buscar as soluções. Nós não temos que ficar angustiado, nós temos que confiar. E o que? Mas eu preciso fazer alguma coisa. Não, você precisa fazer alguma coisa. Que coisa eu vou fazer? Preciso refletir sobre isso, orar sobre isso e ter uma inspiração de Deus e na minha mente para tomar essas decisões. Ok? Trabalho é um assunto espiritual. Dinheiro é um assunto espiritual. Ai, meu Deus, eu não vou dar o dízimo, não vou fazer aquilo, eu não vou... Não, aquela pessoa está pedindo dinheiro. Relaxa. Deus, o Senhor conhece minhas finanças, situação, tem aquela pessoa que está precisando, esse dinheiro pode me fazer falta, o que é para fazer? O Espírito Santo é o nosso guia. O que nós lemos aqui em Romanos 8,14? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito. Essa é a marca de um filho de Deus. Então não se deixe angustiar, siga o caminho da reflexão, da meditação e oração. Siga o caminho de que Deus é o dono de tudo na minha vida. Ele é o meu guardião, ele é o meu provedor, ele é o meu orientador, é o meu mestre, é o meu Senhor e é o meu Deus. Finalmente, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável,
de boa fama, se alguma virtude se algum louvor existe, isso é o que deve ocupar o seu pensamento. Exerça esse domínio. Em nome de Jesus, exerça. Você não tem poder para controlar o que vai passar na tua mente, mas você tem poder para administrar e gerir aquilo que vai permanecer no teu pensamento. Ocupar o teu pensamento. É como aquela história que se fala sempre, olha, um homem olhando para uma mulher muito bonita ou uma mulher olhando para um homem muito bonito, né? Aquela primeira olhada, muitos dizem que não é pecado, desde que não seja tão longa, né? Porque às vezes a pessoa pensa na primeira olhada não é pecado, então vou ficar na primeira por umas 2 horas, né? Mas não, é aquela primeira olhadela, ela não é pecado. Permanecer com aquela mulher na cabeça e com aquela fixação, aí entra o pecado. Irai-vos, mas não pequeis, né? A ira passou na minha mente, você não consegue impedir dela passar, mas você consegue, tem poder e autoridade para impedir ela de ficar na tua mente. Exerça esse domínio, né? O Davi tem um salmo, acho que é o 131, em que ele fala assim: aquieta-te dentro em mim, ó minha alma. Espera em Deus desde agora e para sempre. Tal como criança desmamada nos braços da sua mãe, assim a minha alma para comigo. Exercendo domínio sobre a alma. Autoridade, aquieta-te dentro de mim, ó, minha alma. E ele fala o que sobre essa inquietude? Ele diz, tal como criança desmamada nos braços da mãe, é a minha alma para comigo. Né? Eu trago a minha alma, abraço ela, relaxa, nós estamos no Senhor. Né? Estamos no Senhor, relaxa, Deus é conosco. Quando um cristão convertido se afasta de Deus e entra num processo de sedução, que a gente já estudou aqui, né? Caindo na tentação, que a gente também já estudou, se tornando oprimido, que nós também estudamos, e posteriormente dominado por uma destas obras. Lembra das três etapas, né? Primeiro, a tentação que te leva para as cordas do pecado, né? As cordas da morte. Depois, aquilo vai te dominando, vai ocupando a tua vida, ocupando a tua mente, ocupando a tua alma, até o momento que você começa a ficar angustiado com aquilo ali, aquilo te oprime, né? Se tornando oprimido. E o terceiro passo é o quê? Eu não consigo mais lutar. Eu estou dominado por aquilo, eu me tornei escravo daquilo. Quando o cristão convertido se afasta, entra num processo de sedução, caindo na tentação, se tornando oprimido e posteriormente dominado por uma destas obras da carne, mesmo sendo livre, ele vive como se fosse um escravo, dominado e preso a este domínio. Consequentemente, precisa entrar num processo de libertação. E todos nós cristãos estamos eventualmente sujeitos a essa primeira etapa, caiu na tentação. A segunda etapa, que já está oprimido, angustiado com aquela situação, né? E, em alguns casos, eventualmente, pode estar dominado por alguma coisa, né? Quantos pastores, casos de pastores em depressão profunda, né, tem acontecido? São só os pastores, o problema é o ministério? Não, o problema a OMS está afirmando que nos próximos anos aí a questão de ansiedade crônica e depressão profunda tende a aumentar ao ponto de que em menos de uma década nós teremos aí 50% da população mundial lutando contra ou sofrendo com
ansiedade crônica e ou depressão profunda. Tá? Então há um mover na estrutura, o excesso de informação, a angústia, o desejo de sucesso, de conquista, de crescer, o poder, a imagem, a competição, toda essa atmosfera criada no mundo nos estimula muito mais para essa exaustão depressiva. Primeiro uma ansiedade angustiante, até que você fica exaurido, cansado e desiste e cai em depressão, né? Observação: o diabo, nosso adversário, atua aqui projetando pensamentos carnais, seduzindo, desviando nossa atenção. Bom, página 11. Temos então essa batalha na alma. Tá? De um lado, os impulsos psicossomáticos da carne, o velho homem, a velha natureza, pulsões de um id, de uma humanidade caída, tá? Tem relação íntima com esses impulsos da carne, tá? Pulsões de um id, de uma humanidade caída, e deste lado ainda as seduções do diabo na nossa mente. Tá? Essa é a batalha na alma. O diabo seduzindo a nossa mente, falando coisas, introjetando pensamentos como se fossem nossos, tá? Colocando ideias, estimulando, né? Olha, essa tua esposa aí tá impossível, melhor você dar um jeito nela. Você fica, né? Aí chega para a esposa e fala, olha, ele quer te controlar, ele quer fazer de você uma Amélia. E o diabo fica falando aquilo, a pessoa pensa que é pensamento dela e vai cedendo a essas coisas e briga cada vez mais, né? É o inimigo atuando. Contra, de outro lado, o que temos? Os impulsos, ou fruto do espírito, que habita no nosso espírito humano e dando esses inputs para a nossa alma. Tá? Tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o fruto do espírito lá atrás. E qual é a outra arma que nós temos aqui desse lado? É a ocupação da mente. Administra aquilo que ocupa a tua mente. Tá? Se você aprender a administrar o que permanece nos teus pensamentos, gastar mais tempo com a palavra, pensar nas coisas do alto. É óbvio que se você vai ler mais a Bíblia e orar com mais frequência, você vai pensar mais nas coisas do alto, você vai estar dando mais inclinação, prioridade para o espírito, né? Olha só, dar vazão e atenção prioritária para as coisas de Deus, para o Espírito Santo, né? E isso vai fazer com que a tua mente esteja cogitando, pensando nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus. Ok? Essa é uma batalha que a gente trava todo dia. E quanto mais você aprende a usar estes elementos aqui, melhor é a tua vida, mais forte você fica, mais a presença de Deus se manifesta em você. O terceiro inimigo, lembra do título aqui, né? São os 3 inimigos do cristão, tá? Que começou na aula passada, né? Os 3 inimigos do cristão. O diabo, falamos já sobre ele, suas formas de atuação, tentação, opressão e possessão, né? Falamos sobre a carne, né? Que falamos na aula passada e falamos muito hoje, tá? Sobre a carne, essa luta do corpo, da carne e do espírito pela conquista da alma, né? E qual é o nosso terceiro inimigo? O diabo, a carne e o mundo. Terceiro, o mundo. É o cosmos. Tá? 1 João 2, 15, 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E aqui ele começa a falar nessas três coisas. As três colunas do mundo, as três colunas da tentação e do pecado. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Nada disso é do Pai, mas do mundo. São coisas que o mundo tenta nos impressionar, nos seduzir, mas não tem nada a ver com Deus. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem a esse padrão, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a nossa mente é renovada, quando a gente se inclina para as coisas do Espírito, pensamos mais nas coisas do Espírito, administramos, exercemos domínio próprio sobre o que fica no nosso pensamento, né? O que começa a acontecer conosco? Nós começamos a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, mas eu estou na igreja e estou não sei o quê. Não é isso que te faz experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso te ajuda, te leva no caminho, né? Mas o que te faz? É não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformando-se pela renovação da mente. Mente renovada. Uma mente renovada é uma mente cheia das coisas de Deus, uma mente vazia das coisas do mundo. Uma mente que se desmolda das coisas do mundo, do padrão deste mundo. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz ou está no maligno. Né? O mundo inteiro está no maligno. Então, o mundo é uma cultura satânica, uma forma diabólica de perceber as coisas, perceber a si mesmo e perceber a vida. Uma forma satânica de entender as coisas que estão à nossa volta. O diabo vende, ele é um comerciante, ele vende o quê? Ele vende a sua visão. Ele vende a mentira, ele vende o engano, ele vende a sedução. Isso é um comércio. E quem o segue está nele, está preso e morto nele, nas suas mentiras, nas suas ilusões. Vamos ver um pouquinho sobre esse assunto aqui do diabo. É preciso a gente enxergar o diabo como um vendedor de ideias. Quem comprou está roubado, né? Ele encantou o mundo com as suas ideias, com a sua visão de como o homem deve se enganar, se iludir e enxergar e perceber. Ele mesmo, o mundo, a vida, tudo que está à nossa volta. Efésios 28:15. Perfeito era nos teus caminhos. Isso daqui é Deus falando de Lúcifer, falando do diabo. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o seu interior de violência e pecaste. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Os teus santuários, porque o diabo ele era um anjo de luz e que ele liderava, tanto que ele levou com ele 1/3 dos anjos dos céus. Esses demônios que estão todos aí representam 1/3 dos anjos do céu. Foram com ele na rebelião, se afastaram, foram expulsos. Como é que ele conquistou esses anjos? Na multiplicação do teu comércio. Ele vendia essa ideia. Ele foi vendendo uma ideia. Não vamos aceitar isso. Deus quer mandar em todo mundo, Ele quer mandar em tudo. Quem manda aqui somos nós. Eu quero ser maior do que eu quero sentar no trono, eu quero comandar, eu sou o cara, né? E ele foi
crescendo nessa coisa, vendendo esta ideia, falando mal de Deus para estes anjos, e a coisa se desenvolveu. Então vamos estudar agora a estratégia de venda do diabo. Como é que o diabo seduz? Né? Como é que ele entra na nossa história e confunde, engana? Né? Primeiro, ele tem uma fase de teste. Isso daqui tem muito a ver com marketing, tá? Com venda de produtos. Você pode até usar essa coisa aqui para o bem, porque é uma estratégia. Você pode usar para o bem, não para o mal, né? Como o diabo usa, como o diabo faz. Tá? Primeira coisa, ele testa e busca o caminho de venda. Ele testa o conhecimento, fraquezas, necessidades latentes, carências. Ele está em busca de um caminho de venda. Conforme o que você conhece, como você pensa, isso pode te dar uma luz, uma brecha para venda. Conforme as tuas fraquezas, pode te dar um caminho para venda. Conforme as suas necessidades latentes, isso pode ser uma dica para o diabo vir te seduzir, vender suas ideias. Conforme as suas carências, um caminho de venda. Então, o que pode ser isso? Por exemplo, a fraqueza. Né? O cara tende a ficar magoado, e quando ele fica magoado, ele se afasta de Deus, porque Deus é amor, ele não tem essa comunhão. Então, ele estimula aquela pessoa naquela fraqueza, de guardar mágoa. O fulano está judiando de você, essa pessoa está te traindo, isso é absurdo que ele está fazendo. Né? Ele vai estimulando esses pensamentos. Manipulação de outras pessoas para chegar a esse ponto contigo. Necessidades latentes, a pessoa está muito carente, ela precisa de uma atenção, precisa de um carinho. Aí vem o capeta do conquistador, vai lá, abraça, você é uma mulher maravilhosa, você é ela e já conquista, e o objetivo dele é o quê? É um safado, pilantra, que vai atrapalhar a tua vida, está só atrapalhando. Né? Ele procura aquilo que a gente está precisando, aquilo que a gente deseja intimamente, aquilo que são os nossos vazios. Ele está em busca de um caminho de venda. Qual é o objetivo da venda dele? Ele quer te vender um produto que vai fazer o que com você? Que ele vai te roubar, ele vai te destruir e ele vai te matar. Ele quer acabar com a tua relação com Deus, ele quer roubar a tua paz, tirar a tua alegria, perturbar a tua vida, ao ponto de você, se possível, cometer um suicídio. E como é que ele faz isso? Usando boas perguntas. É a mesma coisa que você pode fazer para vender um produto para alguém. Faça uma pergunta aberta que possa trazer respostas interessantes sobre aquilo que a pessoa gosta, aquilo que ela quer, para você poder encontrar um caminho de conversa e vender aquilo que você tem para aquela pessoa. Né? Frequentemente, perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? O que você mais gosta de fazer na sua vida? É uma pergunta totalmente aberta. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de ficar com a família, eu gosto de... E conforme a resposta, você já tem um caminho. Aí isso é que é importante para ele. É a família. Eu gosto de tomar cerveja com os amigos. Então, importante para ele esse lazer, essa descarga do coisa. Então, e o diabo fica... Né? As respostas mostram o caminho. Ele dá muita atenção ao que nós dizemos. Aquilo que você fala, você pode estar soltando, desabafando, falando não sei o quê, mas o inimigo também, né? Ele está prestando muita atenção para perceber aonde você é fraco, aonde ele vai te seduzir, aonde ele vai trabalhar para vender para você a multiplicação do seu comércio cheio de violência. O comércio do maligno é o violento contra nós, né? E aí você tem o texto de Eva, né?
aqui da queda do homem, Gênesis 3, de 1 a 6, mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Isso daqui é uma pergunta. E ele foi testar o conhecimento da mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então aqui começa a aparecer uma coisa interessante. Primeiro, Eva só viu uma árvore no meio do jardim, e eram duas. No meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva só viu a árvore proibida. Qual é a informação que ela deu para o diabo com essa resposta? Né? Ela falou várias coisas com isso. Uma delas, aonde estava o foco dela? Aonde estava a prioridade dela? Na árvore da vida ou na árvore do conhecimento do bem e do mal? O foco dela estava na árvore do conhecimento do bem e do mal, a ponto dela nem contemplar a árvore da vida, que era a árvore que ela podia comer. Estava no meio do jardim, mas ela só falou de uma árvore no meio do jardim. Eva tinha foco na proibida e esquecimento da abençoada. Aumento da proibição. Deus não falou nem tocareis. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus falou, não falou nada de não poder tocar, mas ela já aumentou. O que isso revela? Né? Ela tinha medo, ela aumentou a proibição, ela não tocava por causa da proibição, por causa do medo. E o medo era o quê? Porque ela queria a árvore, mas a pena de morte era pesada demais. Certo? Muito pesada. Mas ela queria aquela árvore. Tanto que ela só via aquela árvore no meio do jardim. Criou um tabu, né? Nem tocareis, não pode nem tocar, porque aquilo era muito atraente para ela. A gente sabe que tudo que é proibido vale mais, né? Não é que vale mais para nós, para nossa cobiça, né? Não pode, você fala para a criança, não pode. A primeira coisa que ela vai fazer é aquilo que você disse, não pode. Porque o que é proibido tem um estímulo maior na cabeça, né? Na nossa carnalidade, no nosso corpo. Os desejos do id, os desejos dos membros do corpo, a lei do pecado e da morte. Outra coisa, ela percebeu que Eva não conhecia bem a palavra, aquilo que Deus tinha dito. Ela perdeu coisas naquilo que Deus tinha dito. E a árvore do meio do jardim? Qual é a árvore principal no meio do jardim? Era a árvore da vida, não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas para ela era aquela árvore. E essa história de não tocareis, ela não conhecia bem a palavra de Deus. Acrescentou coisas, tirou coisas. É isso que normalmente se faz quando não se conhece bem. Acrescenta-se, tira, e é isso daí. Jesus tinha fome quando foi tentado pelo diabo, mas Jesus conhece a palavra. Ele é a palavra e venceu o diabo na palavra. Então vamos lá, aqui enquadrado. O caminho da venda ou de acesso do diabo são as nossas fraquezas, nossas necessidades e o nosso desconhecimento da palavra de Deus. Esse é o caminho da sedução, esse é o caminho da venda da ideia do diabo. É assim que ele trabalha para quebrar nossos princípios e o nosso caráter cristão, né?
Você está lá com relação ao dízimo, ofertas. Ah, não precisa, não tem nada a ver. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Isso é lei, nós estamos na graça. Isso é coisa de pastor que quer ficar rico. Então, você começa a quebrar princípios, né? Buscai a paz, esforçai-vos, pois, manter a paz com todos os homens. Mas o que eu vou fazer? Né? Ah, não, aquele cara ofende. Esse cara é um endemoniado. Esse cara não é de Deus, não. Né? A gente tem mais é que pegar pesado com ele mesmo. Ele tem que ser corrigido, tem que tomar dura e tal. Vamos fazer alguma coisa. Né? Então a gente já parte num caminho de contenda. Eu estou quebrando um princípio. Ah, não, esse negócio de não poder de não poder se divorciar, isso daí é coisa de 2000 anos atrás, não existe. Pode separar à vontade, casa com outro, faz o que der na tua cabeça. Né? Então você vai quebrando princípios. O diabo trabalha quebrando, pegando nas nossas fraquezas. A pessoa está lá, não consegue se entender, não sabe perdoar, não quer se aplicar numa restauração conjugal, numa coisa. Você para. Ele não quer dar o dízimo, ele não quer ter essa liberalidade. É uma fraqueza. Né? Então o dízimo não existe. Ele começa a quebrar passagens bíblicas com direções claras sobre isso daí. Né? Mostrando que desconhecimento da palavra, sedução nas fraquezas e nas nossas necessidades. O cara está precisando de dinheiro, ele precisa resolver a vida profissional e aí recebe uma proposta sem vergonha de fazer uma coisa ilícita, uma coisa não legal. Ou em cima da ambição, ele quer ser poderoso, ele tem aquele negócio, vem aquela possibilidade, ele faz. Né? Quebrando princípios, todos nós estamos sujeitos a isso, que é assim que o diabo está o tempo inteiro tentando nos seduzir. E o objetivo dele é o quê? Que a gente quebre nossos princípios e o nosso caráter cristão. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pela cobiça, que é também a mesma palavra para concupiscência, sendo por esta arrastado e seduzido. Nas fraquezas somos tentados pelos três inimigos, o diabo, a carne e o mundo. O diabo, a carne e o mundo. E aí vem para a segunda fase do processo de venda do diabo, a estratégia de venda. A primeira fase é de teste, de estudos. Estou avaliando, estou percebendo, estou buscando onde estão as fraquezas, necessidades e aonde ele desconhece a palavra. É aqui que eu vou quebrar os princípios dele, é aqui que eu vou quebrar o caráter cristão dele. Ele vai ser um homem carnal, vai ser um homem sem Deus, vai ser um homem para o inferno. Segunda fase, fase de mudança de crenças impeditivas. Ele precisa pensar diferente, né? Para romper esse princípio, para desobedecer a Deus, para se voltar contra Deus, precisa quebrar uma crença que está impedindo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que a mulher tinha dito? Né? Para que não morrais. E a serpente foi e disse o quê? É certo que não morrereis. Ele contradiz a palavra de Deus. Não vai morrer nada. Com certeza você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, se abrirão os olhos e como Deus vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Gente, olha só aquilo que ela faz. Desacredita na palavra para poder desobedecer. Ele quebra uma crença. E muitas vezes há líderes ensinando coisas contra a palavra de Deus. Dizendo não se aplica, dizendo já era, dizendo não tem sentido, não é, e rompendo os princípios de Deus. Lembra, o homem de Deus, nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo em cima de princípios de Deus. Ele não segue mais uma lei com regras rígidas e expostas. Não, nós somos não guiados pela lei. O homem do Antigo Testamento era guiado pela lei. A lei é luz para os meus passos, é guia para o meu caminho, para as minhas veredas, né?
No novo nascimento, o homem saiu da infantilidade, da imaturidade, da minoridade e se tornou maior de idade, como diz o apóstolo Paulo, né? A lei foi um tutor, um aio, um gestor para nos conduzir a Cristo. Então a gente aprende com aquele tutor e tal, até ficar na fase adulta. Na fase adulta, o tutor ele se torna seu servo e não seu senhor. Então a lei ela me serve como ilustração, como percepção, como entendimento da santidade de Deus. O objetivo da lei não era salvar ninguém, o objetivo da lei era mostrar que o homem era pecador e precisava de um Messias. Esse é o objetivo da lei, é mostrar para o homem que você precisa de um Messias. É assim que eu vou te levar para Jesus, com o rigor da lei. Você vai ver, eu não consigo cumprir a lei, eu sou desventurado homem que sou, Paulo fala, né? Então essa segunda fase é uma fase de quebrar crenças boas e criar crenças erradas, crenças falsas, tá? Que uma mudança de crenças impeditivas, que vão abrir o caminho para a pessoa desobedecer, para a pessoa quebrar princípios de Deus, para a pessoa não buscar a paz, para a pessoa não buscar a restauração, não buscar a cura, não buscar um caminho de solução financeira na direção de Deus e na paz de Deus, e ao invés disso acaba caminhando pela ansiedade, pela mentira, pela corrupção, pelo roubo. A terceira fase do inimigo é a fase de sedução e efetivação da venda. Nesta fase, gente, isso daí serve para vocês venderem seus produtos, seus negócios. Você gera sensações, gera imagens e oferece empoderamento. Sensações, imagens e empoderamento. Isso daqui é muito legal, é muito interessante, né? E é importante para a gente perceber como é que o diabo age. Veja, como é que ele seduziu a mulher? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao marido e ele comeu. Então, quais foram as 3 colunas da sedução? Boa de comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. O que nós aprendemos sobre tudo que há no mundo? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, né? Ela era boa de se comer, era uma cobiça da carne, eu quero comer, eu estou com fome, isso daí é boa de se comer. A concupiscência dos olhos, era vendo, era agradável de olhar, era bonita, sedutora. E a soberba da vida, o que é a soberba da vida? Né? É o quê? Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, desejável para dar entendimento. Então o diabo, ele gera sensações, ele gera imagens e ele oferece empoderamento. Lembra daquela churrascaria gostosa? Nossa, aquela picanha com aquela gordurinha em volta, bem queimada, aquele lugar maravilhoso, né? Com os pratos limpos, e vem aquela carne e aqueles, né, acompanhamentos, a batata deliciosa, uma salada dos deuses, e aquela polenta que eu adoro, aquela farofinha especial, e aí vem uma linguiça maravilhosa, né? E né, a gente já vai ficando com aquela sensação, e é um lugar, olha, só quem pode vai nesses lugares, né? E eu posso ir nesses lugares, eu consigo pagar um restaurante desses. Sabe aquele chocolate, né? Quando você acabou de tomar um cafezinho e tal, aí
vem aquele chocolate assim, delicioso, é um da Nestlé, ou um diamante negro, ou um especial, né, daquelas marcas mais conhecidas e aí você, aquele chocolate derretendo na boca, aquele doce gostoso, e te dá aquele bem-estar, né? E quando você abre aquela embalagem, só de olhar para a embalagem já dá vontade de comer, e você abre aquela embalagem, você vê aquele marronzinho do chocolate saboroso, aquele negócio, e nossa, aquele doce, né? Vai entrando. Gente, gera sensações, gera imagens, oferece empoderamento. Eu estou naquela BMW, você já entrou numa BMW, você senta ali na frente, você precisa comprar um carro desse, pega um mesmo que seja um pouco mais velho e tal, você precisa comprar uma BMW, você olha aquele painel, o carro faz tudo para você, um conforto, do lado de dentro, e ele é bonito, né? Você vê assim a imagem, olha ele de lado, de trás, de frente, que carro bonito, e as pessoas olham para você, sabe, o cara pode, ele tem uma BMW, ele vai... Gente, sensações, imagens e empoderamento. O diabo trabalha com essas três coisas. Só que ele trabalha para o mal. Você pode vender coisas boas, gerando sensações, imagens e empoderamento. Você pode falar, olha, andar com Jesus é a melhor coisa da minha vida, né? Até eu me olho no espelho hoje e me vejo mais bonito. Eu fiquei mais inteligente depois que eu conheci o Senhor, eu percebo, porque eu não fico angustiado, eu não vivo essas dores, né, no nível que vocês vivem, eu consigo confiar e descansar, assim, tem cultos que são verdadeiras viagens, o cara viaja com droga, eu viajo no Espírito Santo, eu fico todo arrepiado, fico energizado por dentro, né? Isso mudou a minha vida, eu consigo agora trabalhar, consigo, né, como tinha aquelas propagandas antigas, eu tenho 5 telefones, eu tenho 2 carros na garagem, eu comprei 2 apartamentos, eu tenho não sei o que, mas não sei o que, né? É a venda com o quê? Com sensações, imagens e empoderamento. Como é que o diabo, né? Então vamos vendo aqui embaixo, olha. 1. Concupiscência da carne, sedução com impulsos do velho homem da carne para a alma. Fome, sede, sexo, ser visto, necessidade de ser visto, ser reconhecido, ser admirado. Controle, de controlar, preciso controlar as coisas. Sono, vingança, etc, etc, etc. O diabo sugeriu o milagre do pão sem propósito para Jesus com fome. Jesus, a Bíblia diz, Jesus teve fome. O diabo falou, pega essa pedra aí e transforma em pão. Banaliza o teu dom, usa para o teu bel prazer, não é para o ministério, é para você. Tentou seduzir Jesus a se jogar do pináculo do templo. Então, o que é esse fome, né? É a concupiscência da carne, a sedução com as nossas necessidades, com carências latentes, né? Tentou seduzir Jesus a se jogar do pináculo do templo, dando a Jesus uma sensação de segurança ainda maior, pois estava no templo. Que lugar mais seguro ele poderia estar, né? Se sentiu seguro. Você está dentro da igreja, Deus está aí, se joga daí de cima, né? Se joga daí de cima. A concupiscência dos olhos, tá? O segundo aqui, né? Imagens que seduzem poderosamente. Eva olhou para aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e falou, vou comer, isso é lindo, né? Aquilo brilhou para ele. Tem uma passagem de Provérbios que fala o seguinte, se você olhar para o vinho e ele olhar para você, ele olhar para você muito vermelho, não beba. Né? Ele está querendo dizer o quê? É uma sedução. Ele vai te levar a beber demais a coisa, o vinho, sabe? Não beba, porque isso é uma sedução.
Que sedução? Na concupiscência dos olhos. Imagens nos seduzem poderosamente. Reais ou virtuais, a imaginação nos seduz. Não precisa ser real. A imaginação nos seduz. Mostrou os reinos deste mundo e a pedra associando a ele um pão para Jesus. E Eva viu que a fruta era boa de se olhar. Quer dizer, quando ele quis seduzir, ele mostrou a glória dos reinos deste mundo, né? Jesus viu aquilo ali. Eva viu a fruta boa de se olhar. E o terceiro é a soberba da vida, é o empoderamento. Me sinto poderoso, me sinto grande. Eva foi seduzida pelo poder de ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. O diabo ofereceu a Jesus todos os reinos e a sua glória. É o empoderamento. Você vai ser dono de tudo isso daqui, você vai ser senhor sobre todas essas coisas. Então, nós somos seduzidos nessas áreas, tá? E é assim que o diabo parte para o ponto final. Então, vou recapitulando. Primeira fase da estratégia de venda do diabo, porque é um comércio, né? É um comércio de ideias, de visões, de afastamento de Deus, de mundo. Primeiro, a fase de estudo, fase de testes, perguntas. Vai lá ver quais são as suas fraquezas, quais são as suas necessidades latentes, aonde você desconhece a palavra, qual é o teu nível de compromisso com a palavra de Deus. Testou, e aqui ele pegou uma dica, o caminho é esse, né? Aí pegou a dica, ele vai partir para a segunda fase. Bom, o que está impedindo? Eu já sei onde é que ele é fraco, o que impede ele de cair nessa fraqueza? Ele tem essa crença assim, vamos mudar essa crença. Se ele pensar um pouco diferente já é o suficiente. Ele mudou a crença de Eva, né? E ele vai fazer tudo para mudar suas crenças, para você desprezar um pouco a palavra de Deus, sair daquilo que te impede, quebrar princípios. Não, isso daqui não é um princípio de Deus, isso daqui é uma coisa do homem. Eu não preciso seguir isso daqui. Aí você começa a quebrar o princípio, porque ele está na Bíblia. A Bíblia não está desatualizada. Ela pode precisar de contextualização, não de atualização. Atualização é muito perigosa, muito perigosa. E a terceira fase é a sedução e efetivação da venda. Sensações, imagens, empoderamento. Sempre. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tá? Eu vou encerrar hoje por aqui. Estamos nesse final da página 13, tá? E na próxima aula a gente dá sequência a esse assunto. Mais uma vez, eu oro ao Senhor pela tua vida. Eu sei que esse tema ele é muito instrutivo, ele é muito prático, ele é muito poderoso para nos levar para um grau maior de qualidade de vida cristã, de profundidade de vida com Deus, tá? Mas eu sei também que o inimigo faz tudo para que você não assista, não ouça, que não vá até o final. Então, eu oro pela tua vida para que você persevere neste curso, nesse trabalho, que você se aprofunde, não apenas persevere, mas se aprofunde, leia de novo, assista novamente a aula que vai para o YouTube, tenha essa sede, essa vontade, que o Senhor te encha completamente, em nome de Jesus, e permita que você vá até o final nesse trabalho, nada te impeça e nada te trave, e que esse seja apenas uma porta de entrada para um novo universo de crescimento espiritual na tua vida, em nome de Jesus. Amém.